Oiê! Então, você tem alguma entrevista essa semana ou por esses dias? Está nesse momento buscando um emprego, o primeiro emprego, né? Para quem é recém-formado, para quem já está na área há algum tempo, uma recolocação de repente. Se você conhece alguém que nesse momento está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, oi Marcinha, não deixe de chamar essas pessoas. Então, aproveita esse aviãozinho e compartilha, ok? Para que a gente justamente possa atingir o maior número possível. Nós estamos atualmente com muitas vagas em abertas em praticamente todas as capitais do país, né, por conta da pandemia. Então, cada vez mais você vai precisar se diferenciar. E esse é o grande momento que você tem, se você está fora do mercado de trabalho, ou mesmo você que está trabalhando, mas queria atuar numa outra instituição ou numa outra posição dentro da enfermagem, é a sua hora. Principalmente você, técnico de enfermagem, que é formado em enfermagem, ainda não conseguiu conquistar seu espaço como enfermeiro, essa é a grande hora. Por quê? Porque os processos estão mais rápidos, algumas exigências que outrora tinham, né, algum problema, tipo pedir muita experiência, não está sendo realizado nesse momento pela questão. Então é a forma que você tem de entrar no mercado de trabalho. E algumas pessoas, né, os nossos alunos comentam assim, Paty, mas é só por 6 meses, porque a maior parte nesse momento dos processos seletivos, as vagas são temporais, né, por 6 meses ou mais. Mas lembra do seguinte, eu fiz isso, gente, por mais de 20 anos. Eu fui headhunter, aquele caça-talentos, a pessoa que ia lá e procurava, buscava essas pessoas durante mais de 20 anos. Já cansei de fazer, inclusive, contratação, não na enfermagem especificamente, desse tipo temporal, mas já cansei de fazer esse tipo de seleção, que é por um breve período, é por um período determinado. E, gente, os melhores, eles sempre ficavam. E olha, às vezes, por exemplo, no comércio, né, que a gente faz aquela contratação sazonal, que a gente chama, contratação de final de ano, já tem o número de pessoas, já tem os vendedores que trabalham lá, mas quando tinha aquele vendedor muito bom, eu ficava acompanhando. E essa pessoa, ela fazia abrir uma vaga. Porque ele era tão bom, que os profissionais, né, os donos do negócio, ficavam pensando assim, gente, não dá pra deixar passar. Porque se ele não trabalhar comigo, ele vai trabalhar com concorrente. Então, a instituição de saúde, independente de ter todo esse aspecto de saúde, ela é uma grande empresa. Então, ela pensa como uma grande empresa. E essa é a tua maior oportunidade nesse momento, se você está fora do mercado de trabalho, de você voltar. E se você já tem uma entrevista marcada, significa que o recrutador, o entrevistador, já sabe quais são as suas possíveis competências técnicas. Ele já viu no teu currículo. O que ele vai querer agora é verificar se você tem o DNA da instituição. O que significa isso, Paty? Se você realmente tem os comportamentos que são esperados para essa instituição. Se você é a pessoa que vai gerar os resultados que estão faltando ou que precisam ser aprimorados. Então, nesse momento, ele quer conhecer um pouquinho do teu comportamento. Se você vai se adequar à equipe que está lá, né, pronta para te esperar, para você preencher. Então, lembra sempre assim, você não vai só preencher um cargo, uma função que está faltando. Você vai compor uma equipe. Um time que tem já um objetivo, que tem um jeito de trabalhar, que está desfalcado por algum motivo ou está precisando ser ampliado porque aumentou o serviço, como é o caso agora. Então você precisa demonstrar os comportamentos que essa equipe gostaria. E aí eu vou já entrar no primeiro erro, porque a nossa live hoje eu quero te dar uma dica master, na verdade 10 dicas. 10 erros, os 10 piores erros que você não pode cometer dentro de uma entrevista de emprego na enfermagem, ok? O primeiro erro é um dos piores, que é não estar preparado, é ir para uma entrevista totalmente sem preparo. Por que isso acontece? Porque normalmente a gente não está se preparando continuamente. Paty, continuamente? Quando você, por exemplo, está estudando para concurso na enfermagem mesmo,
Você espera só quando abre o concurso para começar a estudar aquelas matérias básicas, fundamentais? Não, né? Você fica, inclusive, esperando abrir o edital, mas está estudando. Quem passa em concurso já estava estudando muito antes desse edital abrir. Por que seria diferente com relação à entrevista de emprego numa instituição privada? Não é diferente. Você tem que estar continuamente se preparando, continuamente mostrando nas redes sociais o que é que você tem de diferente. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Tem que estar constantemente atualizando o seu currículo. Tem que estar constantemente, principalmente você, que é muito ansioso, sabe, que fica nervoso, começa a gaguejar. Não é uma pessoa que gagueja normalmente, mas está tão ansioso com o processo seletivo que gagueja na hora que vai dar as principais respostas na entrevista. E não é porque você está inseguro, é porque você está ansioso. Então o que você precisa fazer? Precisa controlar essa ansiedade. A melhor maneira, inclusive, já vou dar uma dica extra, é você controlar a sua respiração. Não permitir que enquanto você esteja falando, a sua respiração fique curta, porque isso vai fazer naturalmente com qualquer pessoa fazer com que ela gagueje. Então, esse controle respiratório, de continuar respirando profundamente quando está falando, eu estou fazendo isso agora, faz com que você consiga falar tranquilamente, que você controle a sua ansiedade. Então, isso tem que estar sendo realizado muito antes de você ser chamado para a entrevista, percebe? É um treinamento. Da mesma maneira, falar com clareza, conseguir expor as suas respostas. Quantas vezes você não saiu de uma entrevista de emprego? Pode confessar aqui, né? Isso já aconteceu. E você pensou assim, putz, eu podia ter falado isso. Poxa vida, eu não mencionei aquele diferencial que eu fiz na equipe quando a gente estava no sistema de emergência e eu consegui diagnosticar mais rápido que os outros o que era necessário. Isso fez toda a diferença. Quantas vezes isso não acontece? E por que isso acontece? Porque a gente não se prepara. Então, vocês já me ouviram falar, quem acompanha aqui o Ibrainf, muitas vezes sobre isso. Quem aqui, me fala só um pouquinho, quem aqui nunca... Você precisa se preparar personalizadamente para cada uma das instituições de saúde às quais você vai concorrer. Não é tudo igual. Então você precisa, quando a gente está falando desse preparo, pesquisa. Foi pausado. Desculpa, a gente voltou, o vídeo foi pausado. Tá tudo bem? Então é importante que você... esse vídeo está sendo pausado direto. Além dessa questão de você estar se preparando para a entrevista em termos de funcionalidade, né, de saber quais são as características da empresa, você precisa estar preparado. Se você é ansioso, você tem que achar uma forma de segurar essa ansiedade. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em se expressar, você precisa treinar e simular várias vezes essa entrevista, né? Fazer simulação mesmo. Bom dia, Aline. Fazer essa simulação. Pedir para um colega, um parente, sentar na tua frente e começar a simular. Até essas respostas não ficarem automáticas, porque você não é robô, mas ficarem tranquilas para você falar. Às vezes você tem dificuldade, eu sei que muita gente tem dificuldade de falar dos defeitos, né? Ou seja, dos pontos de melhoria. E outras pessoas que são muito autocríticas têm mais dificuldade de falar dos pontos positivos do que dos próprios defeitos. E aí gagueja na hora. Então, quanto mais você treinar a falar sobre isso, e quanto mais você buscar se autoconhecer para saber realmente quais são os pontos que eu preciso melhorar. E isso é uma pergunta, gente, que faz muita diferença para o entrevistador. Por que faz tanta diferença assim, Paty? Eu nunca entendi por que eles fazem essa pergunta. Porque, primeiro, eles querem saber se você se conhece. É a primeira coisa. As pessoas, os melhores profissionais, têm como característica, já foi um estudo feito por mais de 30 anos, o autoconhecimento. Elas sabem o que elas precisam melhorar, estão sempre em busca dessa melhoria.
E normalmente as pessoas que têm aquele desempenho medíocre, sabe, da média, nunca ultrapassa, eles não estão nem aí. Eles não sabem o que eles precisam melhorar. Na verdade, eles acham, inclusive, que eles não precisam melhorar nada. Então, essa é uma pergunta que separa muito o joio do trigo. Quando eu tenho alguma dúvida entre vários candidatos, eu uso essa pergunta. Tá? Então é importante você se preparar sobre isso, pensar o que eu preciso melhorar, o que eu sempre nos meus trabalhos, nos meus estágios, na faculdade, meus pais chamavam minha atenção que eu precisava lembrar. Patrícia, você é muito agitada, essa era uma questão minha, você é muito agressiva, ouvi isso muito na faculdade, eu tive que treinar, eu tive que desenvolver, tive que me mudar, né? Mudar o meu status, mudar como eu agir. Então esse é o primeiro erro. Segundo erro é você, esse erro, gente, é inadmissível. Você chegar atrasado na entrevista. Como, gente, você vai chegar atrasado em algo que é tão importante pra você? Ai, Paty, eu peguei trânsito, eu moro em São Paulo. Gente, sai 4 horas antes. Chegue lá 1 hora antes. É sério. Imprevistos vão acontecer. Sempre. Então você não pode dar a chance pro azar. O que demonstra para o entrevistador o fato de você chegar atrasado na entrevista de emprego? Teoricamente, você quer muito, né, trabalhar lá. Sabe o que demonstra? Demonstra falta de confiança. Se você chega atrasado para algo que você teoricamente quer tanto, que vai inclusive ajudar na sua subsistência, como é que eu vou poder confiar a você, de repente, um paciente, um setor para você liderar? Não posso, porque se num evento super importante você não se dá o trabalho de se planejar, de se preparar para chegar na hora, concorda comigo que vai ser complicado você se comprometer lá dentro? Então, gente, pelo amor de Deus, sabe, se você tiver que dormir na porta do hospital, porque a entrevista é cedo, durma na porta do hospital. Mostre que você é uma pessoa que pode ser confiável. Olha, eu entrevistei durante muito tempo. A primeira coisa que eu pedia para minha secretária, quando eu ia fazer a entrevista, ela era checar quem chegou primeiro. Já tinha uma estrelinha. Por quê? Porque significa que essa pessoa está muito interessada, que realmente essa pessoa vai se dedicar, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. O segundo erro, que eu espero que nunca mais, se vocês porventura já cometeram, vocês cometam, tá? É só você se planejar. Eu vejo muita gente assim, a entrevista é à tarde. Primeira coisa que eu faria, por favor, me dá 2 pontos de referência para eu chegar. Você pode me dizer se tem um ônibus, qual é o número do ônibus que passa? Eu faria uma série de perguntas para poder estar na hora. E já ia com meu celular estudando, porque às vezes não dá tempo, né? São 9h13 e aí disseram que a tua entrevista é 2 da tarde. E eu já iria me preparar, entrar na rede enquanto tô lá, mulheres, né? Me maquiando suavemente, porque eu sou enfermeira, né? E tô lá olhando nas redes para saber, né, algo mais sobre aquela instituição. Se eu conheço alguém que trabalha lá, eu vou ligar. Oi, escuta, como é que normalmente os enfermeiros se vestem? Esse é o nosso terceiro erro. É você tá com o que a gente chama de dress code errado. Dress code é o código de vestimenta. Então, Patrícia, mas então eu devo chegar de jaleco? Nunca, nunca, nunca. Primeiro, dress code errado, porque você sabe melhor do que eu, deveria saber, que o jaleco, ele serve justamente para proteção. Então, ele não pode estar contaminado. Imagina agora, em época de coronavírus, você chegar já vestido com o seu jaleco. Deus me livre, né? Eliminação imediata. E mais todo enfermeiro tem um vestuário por debaixo, né? Tá com o cabelo preso, no caso dos meninos, a barba feita, no caso dos meninos. Tem um código, tem uma forma de se vestir. E isso é observado também pelos entrevistadores, tá? Então, a melhor maneira possível, por exemplo, raramente, a não ser nesses tempos agora, mas vou até te mostrar como é que você faz isso. Raramente é marcado imediato, tipo 9h13, chega aqui às 10, porque nem dá. Então, procure passear antes lá, se for perto, inclusive. Dá uma olhadinha nos enfermeiros entrando, que você vai ver o que eles estão vestindo por debaixo. Aí você vai identificar qual é o código. Você viu que todas as enfermeiras já chegam de cabelo preso, então já vou chegar de cabelo preso.
tá? Isso é um erro. E é um erro ruim, porque qual é o problema de como eu chego quando eu for contra esse, erro extra, esse erro é péssimo, essa frase. Quando eu for contratado, eu vou me preocupar com isso. Não, você tem que se preocupar antes, senão você não vai ser contratado. Por quê? Porque se você quer muito trabalhar num lugar, você vai se preocupar em parecer com o lugar, tá? Por exemplo, quando a gente está querendo paquerar uma pessoa, né? A gente tá lá, a gente não vasculha a vida dessa pessoa, pergunta pros amigos, olha como é que ele se veste para saber como é que vai se vestir no primeiro encontro. É a mesma coisa, você vai estar, paquerando com essa instituição. Você tem que mostrar a sua melhor versão, o que você pode fazer, o que você faz quando você tá relaxado. Não é depois que você foi contratado, tá? Agora, um problema que eu vejo muito, esse erro é dramático, porque revela, inclusive, quando você comete, que você acha que nós, entrevistadores, nós, recrutadores, somos idiotas, né? O que é isso, Patrícia? Quando você mente no currículo e eu vou pegar essa mentira na entrevista. Mente na entrevista e eu vou pegar essa mentira na entrevista mesmo. Gente, não minta, não aumente algo. Não diga que você faz alguma coisa, ou que já fez alguma coisa que você nunca fez. Não diga que você já trabalhou quando você não trabalhou naquele lugar. Não minta. E isso acontece muito quando no seu currículo tem lacunas. Por exemplo, você formou em 2015, trabalhou em 2016, 2017, 2018 não tem nada no seu currículo. E aí 2020... 2019 aparece de novo, e aí parece que você começa a picar, sabe? 3 meses num lugar, 3 meses no outro. A primeira coisa que eu quero saber é o que aconteceu. Você está fazendo esse rodízio e o que é que aconteceu? Isso vai ser perguntado na hora. O que aconteceu de 2016 para 2018? E aí muitas pessoas não colocam a verdade, não falam da verdade. Tá? Então, olha, nesse momento, eu já vi muito essa situação. A minha mãe, o meu pai tava uma doença grave, e aí eu tive que acompanhá-lo. E as pessoas acham que falar sobre isso é ridículo, é falta de compromisso. Gente, isso revela o maior comprometimento. As pessoas que te deram a vida estão precisando de você nesse momento. E aí é que vem o pulo do gato. Quando você... O problema da lacuna não é o fato de você não estar trabalhando naquela época. É você não ter aproveitado aquele momento para se atualizar. Então, é uma dica que eu dou. Se você mas não é inventar, dizer que fez e não fez. Se você, nesse momento, assistiu as lives do Ibrahim, tá aí desempregado há 2 anos, tá assistindo as lives do Ibrahim, tá acompanhando os artigos do Ibrahim, tá cortando? Eu até mudei aqui a minha internet para ver. Vamos ver se melhora. Se você tá acompanhando... Tá lendo revista científica, diga isso. Olha, eu tive que ficar com a minha mãe 2 anos, minha mãe estava num processo assim, assado, mas eu continuei me atualizando. Eu assinei tal revista científica, acompanhei todas as últimas atualizações do Corém, sigo o Instituto Brasileiro de Enfermagem, fiz alguns cursos. Fale sobre isso. Você não fez isso, não diga que fez. Se você, durante esse período, teve que trabalhar sua paciência, né? Porque é comum, no caso de estar acompanhando, você sabe melhor do que eu, um paciente terminal, você vai falar sobre isso. Olha, eu procurei, nesse momento da dor, trabalhar, né, a minha empatia, trabalhar a minha paciência, trabalhar o que você fez, né, em termos de comportamento, tá? Então, é melhor você falar isso do que você mentir. Ah, não, eu estava num trabalho, mas não tinha carteira assinada. Não é assim que funciona. Bom dia, Paty. Quem tem marido que trabalha pode ser transferido. Isso é um fator negativo na hora da contratação? Sim, Jordana, eu não vou mentir pra você. Sim. Por quê? Provavelmente seu marido era como meu pai, militar, né? Imagino que seja isso, ou trabalha na Petrobras, de vez em quando é transferido, quando tem necessidade. É ruim porque o que a gente quer não é uma pessoa para ficar 2 anos. Quando a gente vai contratar, mesmo que a gente sabe que a maior parte das pessoas não ficam mais do que 3 anos no mesmo cargo, a gente quer contratar uma pessoa de preferência para passar
toda a vida dela trabalhando, né? Esse é um desejo. Então, quando a gente coloca isso, é complicado. Como é que eu, Jordana, faria para modificar esse processo? Olha, realmente o meu marido pode ser transferido, né? Porque ele é militar. Mas eu gostaria de te mostrar a vantagem que, se for real, tá, Jordana? Em 2 anos eu posso melhorar a sua instituição nisso, 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 nisso e nisso, porque eu já fiz isso em tal empresa, em tal empresa, em tal empresa, e vai valer a pena. Em 2 anos eu vou valer mais do que se você tivesse contratado uma outra pessoa por 5 anos. Tá? Mostre para ela a vantagem de ter você, mesmo que só por 2 anos. É importante que você, nesse momento, mostre o seu diferencial. Tá? E essa é outra questão, é o próximo erro. Não deixar claro qual é o seu diferencial. Nesse momento, eu posso falar real, tá? Milhares de enfermeiros estão sendo entrevistados. E tem tanta gente buscando, né? Porque o mercado está super aberto, que a maior parte das entrevistas está sendo feita online e de maneira coletiva. Diante de 10 pessoas junto com você, você precisa deixar o seu diferencial. Você precisa mostrar porque você é mais interessante ser contratado do que a pessoa que está na câmera do lado, está no videozinho do lado. Tá? Então, percebe a importância da preparação? Por isso que ele veio como primeiro erro, né? A falta de preparo. Você tem que encontrar como que você gera diferença. Como que você gera resultado? Quais foram os meus melhores resultados? O que eu sou bom? A enfermagem é imensa, mas dentro da enfermagem, o que eu sou bom? Dentro dos procedimentos, dos processos desse setor por qual eu posso ser contratado, no que eu sou boa? No que eu sou bom? O que eu faço de diferente? Como que eu faço de diferente? Tá? Você deixando isso claro, independente, Jordânia, se vai passar 2 anos, independente se você é recém-formado, você vai passar nesse processo seletivo, pelo menos para a próxima etapa. Porque a gente quer pessoas que façam a diferença. Não aquele que está ali para fazer a função e nada mais. Então é importante nós entendermos o que é que tem de diferente, o que eu faço diferente. Tá dificultando muito, né? Ok, a Jordânia tá falando, né? Já trabalhou na assistência. Nossa, Jordânia, você tem muito diferencial. Eu posso treinar a sua equipe nesses 2 anos, deixar ela redondinha, né? E aí fale de números. Olha, em 2004 eu tava atuando, não sei se tem tanto tempo, né? Eu tava atuando na docência e aí eu consegui desenvolver uma forma, um método, né, para ensinar as pessoas a realizarem tal procedimento. E isso acelera o seu atendimento em tantos %. Percebe, Jordânia? Mostre para ela como você pode fazer 5 anos em 2. Tá? É minha dica para vocês. E para todos vocês, pensem sempre nisso. O que eu posso fazer nessa instituição de diferente para ajudá-la? Por isso a questão do preparo nos principais desafios que ela tem. Sabe uma coisa que eu acho que quase ninguém faz? Quando a gente vai comprar um celular, quando a gente vai comprar um computador, quando a gente vai contratar um serviço, a gente não entra na internet, entra naquele reclame aqui. Já entraram? Para reclamar de alguma coisa que não foi bem atendido, telefonia, por exemplo, né? A Vivo, a TIM, sei lá o que, não tá me dando o que eu preciso. Você não vai lá e reclama aqui? E aí você olha. Quando você vai contratar um serviço desse, você não olha lá no Reclame Aqui, você não olha, devia olhar. E devia olhar também os hospitais. Agora deixa eu te falar, sabe qual é o Reclame Aqui das instituições? Anota aí, tá? Glassdoor, tá? Deixa eu ver, vou até escrever aqui pra vocês. Peraí. Ó, entra nesse site. Tô escrevendo ele aqui, tá? Vê se entrou aí. Estão vendo? Glassdoor. Entra nesse site. Aliás, eu escrevi errado, gente. Peraí. É door. Peraí. Aqui, ó. Agora sim. Tá? Por quê? Nesse site, as pessoas falam
como é trabalhar na instituição. Falam quais são as perguntas que eles responderam durante a entrevista. Entra nesse site que você vai se preparar melhor. Você vai saber, inclusive, pelas perguntas, o que é que aquela instituição está procurando. Nossa, olha só, eu realmente sei fazer isso, que eles perguntam direto. Então, eu preciso pegar essa pergunta e elaborar a minha melhor resposta, tá? Então, essa questão de deixar o diferencial é o seu grande objetivo, sabe? A sua meta. Se tudo der errado na entrevista, eles têm que saber, você tem que sair de lá e eles têm que saber qual é o seu diferencial. Mas eu tenho quase certeza que se o seu diferencial for bem colocado, por mais que você gagueje, que você mexa com as mãos, que tá nervosa, não vai contar ponto, porque o seu diferencial ficou claro e eu quero uma pessoa com essa diferença, tá? Falar mais sobre o que do que o como. O seu currículo já disse o quê? O que você fazia, qual era a sua rotina, com quem você trabalhou. Isso é o quê? Então, quando eu pergunto assim pra você, fale-me de um desafio que você teve que enfrentar no seu último trabalho e você conseguiu contornar. Eu consegui fazer todos os procedimentos da assistência. Gente, todo mundo que está na assistência tem que fazer todos os procedimentos da assistência. Porque eu quero saber qual foi o desafio. A gente tinha um desafio porque a gente teve que atender muitas pessoas, chegaram 4 ambulâncias ao mesmo tempo, um acidente terrível que teve, e a gente tinha que fazer um processo, inclusive, de triagem rápido dentro da própria emergência para poder colocar essas pessoas, e na hora eu pensei que a melhor maneira era pegar os familiares que estavam vindo e fazer com eles a triagem. Tô chutando aqui, tá? Isso é um desafio. Você tinha que rapidamente tomar a decisão de onde ia mandar essas pessoas, para as quais enfermarias, e você fez. Percebe? Então, você contou como você fez. Então, todas as vezes que você for responder uma pergunta, lembre-se, não é o que ele quer saber, é como. Como. Ó, a Vanessa falou que sempre usa esse site para olhar informações da vaga. Perfeito. Que bom. Ó, até a pretensão salarial. Perfeito. Ótima dica, Vanessa. Então, é importante a gente realizar esses processos de entender, né, o que essa instituição precisa e falar como você vai fazer. O caso da Jordânia que eu estava falando aqui. Ela vai sair em 2 anos, mas ela vai, nesse momento, realizar dessa forma, que vai ser como se ela estivesse trabalhando aqui há 5 anos. É o como, percebe? Eu quero saber como você faz. Você está me dizendo que você faz isso. Como? De que forma? Com processos, com procedimento, com tal comportamento? Olha, eu tenho muita iniciativa. Então, pode ter certeza que a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um diagnóstico rápido de como que eu posso ajudar vocês, porque eu já desenvolvi isso e aquilo, tá? Tá demonstrando a iniciativa. Então, não adianta, gente, você dizer que você é competente. Isso é o quê? Qual é a minha competência? Essa. Como você é competente? Como você tem iniciativa? Você precisa demonstrar isso. Então, se você diz que uma das suas competências, eu adoro isso, ponto forte, eu tenho muita iniciativa. E aí eu penso assim, quem gostaria de falar primeiro? Você é o último. Cadê a iniciativa? Percebe? Pensa que o como é demonstrar. A gente demonstra como? Comportamentos, agindo, com atitude, já na própria entrevista. Eu tenho muita empatia. Aí eu vejo que tem um profissional lá que tá gaguejando, tá com dificuldade, e aí eu fico olhando pro relógio, olhando pra cara dele. Cadê a empatia? Tá? Então, fale mais do como do que sobre o que. Combinado? Além de, gente, não observar a sua linguagem corporal. Tem um livro chamado, inclusive, O Corpo Fala. Eu falo muito com as mãos, você deve ter notado. Isso é uma característica. É lógico que quando a gente está em live, eu ainda seguro um pouquinho minha mão aqui embaixo. Então, isso é se observar. Eu noto algumas pessoas, gente, entregando na hora que não estão interessados, ou que estão de saco cheio, ou que, sabe, estão falando coisas ali só para ser contratado, pela forma para onde essa pessoa olha.
tá? Dá pra gente perceber quem é inseguro, quem tá mentindo, né? Que fica olhando para as unhas, para as mãos, né? O tempo todo, pode ser timidez, ou dependendo de como a pessoa se portou e o que ela tá respondendo, ela ficar olhando para a mão e tal, é porque ela tá mentindo, né? Ela pode estar mentindo sobre aquilo. Se ela é uma pessoa mais expansiva, então não é timidez, não é insegurança. Ou ela tá dizendo que sabe uma coisa que ela não sabe. Então, cuidado com o que você faz. Olha, isso, entrevista em grupo é terrível. Terrível, tá? Isso, Vanessa, perfeito. Diz que avançado é a melhor coisa que a gente pode fazer para se conhecer. Inclusive o ADV, né? Porque o ADV, além do DISC, fala sobre os seus atributos, suas 78 talentos, as competências, e ainda vai falar sobre os valores, que aí a gente faz, né, essa ligação lá na preparação dos valores com a empresa. Mas, o que eu tava falando pra vocês, vamos voltar aqui um pouquinho, senão, né, eu me perco. Cuidado com o que o seu corpo tá falando. Se você tá lá numa entrevista coletiva, isso acontece muito, e aí a pessoa, né, o seu colega tá lá, o seu concorrente tá falando, e aí você faz assim, ó. Cadê sua empatia? Cadê aquela história que você diz de atendimento humanizado e a pessoa tá falando, ou porque é muito prolixa, ou porque você acha que ela tá falando besteira, e faz assim, ó. Cuidado. Ou ficar olhando pro relógio, né, porque tá fazendo a entrevista no horário de almoço, e aí tem que voltar pro lugar. Ou tá mexendo no celular, que não pode, tem que estar desligado, de preferência assim, no fundo da sua bolsa, lá no bolso traseiro dos meninos, tá? Então é importante você ficar atento. O seu corpo tá falando, né? Você diz, eu adoro trabalhar no neonatal. Odeia. Vou deixar claro que você detesta. Tá? O seu corpo fala. Por isso eu falo, se você não mentir, o seu corpo vai falar a verdade. Então, observe o que você está expressando. Não olhar nos olhos do entrevistador, né? Tirar os olhos. Pode ser uma questão de timidez, e aí o resto do seu corpo falando, eu vou perceber, não, ele é só tímido. Ou pode ser o fato de você ter alguma coisa para esconder. Olha que legal, você tá lá conversando, tal, tudo bem. Então agora você e você, eu tô no meio, nós vamos fazer uma dinâmica de grupo. O que eu tô dizendo? Nossa, delícia. Então, cuidado, preste atenção também no seu corpo. Por isso a importância de você simular a entrevista várias vezes, de preferência com um recrutador experiente, para ele saber qual é a besteira que você tá fazendo. Se não der, peça pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pro seu papagaio, pro seu cachorro. Cachorro não, porque ele não fala, infelizmente. Mas peça pra alguém, pra ele dizer o que o seu corpo, pra onde eu olhei, minhas mãos, mexeu, o que deu. E aí, olha, gente, é instintivo. Eu achei, Patrícia, que você tava meio insegura, porque você não parava de mexer no anel. Gente, não vai pra entrevista de anel, tá? Dica, mulher tem mania de fazer isso, né? Ficar mexendo o tempo todo no anel quando tá insegura. Então, cuidado também com a sua linguagem corporal. Nosso 8º erro, respostas monossilábicas. Gente, você precisa, nesse momento, vender a ideia de que você é a pessoa ideal. Aí eu pergunto assim, você tem experiência com ECG? Tenho. Mas, Patrícia, ela só perguntou sim ou não, gente. Olha só, nunca na entrevista é esperado uma resposta sim ou não. A gente quer saber como. Sim, eu inclusive no meu último trabalho eu era o responsável, eu que fazia a receptação, eu usei tal e tal. Deixa claro para mostrar que você sabe mesmo. Eu usava tal e tal aparelho. Quem fazia inclusive a solicitação de manutenção era eu tinha muita preocupação de fazer a manutenção de acordo com o que é exigido. Não perca, cada vez que você responde simples assim, sim ou não, você está perdendo uma oportunidade de mostrar o seu diferencial, de dizer como, tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem. Gislaine, que bom que você está gostando da live, ela vai ficar por 24 horas, a gente vai deixar ela aqui. O pessoal que está no nosso grupo do Telegram consegue assistir essa live por mais 24 horas. Agora, quem está
no nosso Mastermind da enfermagem, né? Eu faço a diferença. Eles conseguem assistir sempre que querem. Tanto as entrevistas de carreira, como de segurança do paciente, como também as de liderança, tá? Fica a dica aqui. Entra depois de quem tiver interesse no link da bio, né? Naquele azulzinho que aí lá diz como é que você pode fazer para entrar no nosso Mastermind. Mas enfim, cuidado com essas respostas monossilábicas, tá? Entendeu por que o primeiro erro é estar despreparado? Treina. Sim, o que? Fala pra pessoa, olha, toda vez que eu responder sim ou não, manda eu continuar. Sim, Paty, sim o quê? Sim, eu trabalhei com o quê? Como? O que você fez? O que você desenvolveu? Tudo bem? Então, associa esse sim, vírgula, sempre. Não, vírgula. Não, eu nunca trabalhei com essa de mas eu tenho muito interesse, tenho vontade de trabalhar, eu posso fazer um curso enquanto a gente está terminando o processo seletivo para me aprimorar. Percebe a diferença? Pô, a pessoa está interessada, ela não sabe, mas ela está interessada. Eu já vi, gente, mais de uma vez, recém-formados passarem na frente de pessoas com experiência por essa atitude. Isso é atitude. Isso é competência. Não, eu não domino, não, eu não tenho experiência, mas eu quero muito participar. Se você me contratar, eu vou pegar, você vai me dizer qual é a pessoa aqui no hospital que mais entende disso, e eu vou grudar nessa pessoa, eu vou procurar os meus ex-professores, vou pedir ajuda, porque eu tinha um professor na faculdade que dava essa aula, eu tenho contato com ele gostava muito de mim como aluna, e eu vou procurar essa pessoa, e tem que fazer isso mesmo, tá? Eu sei que tem um curso, fala pra mim quais são os 3 principais cursos que eu já vou me inscrever. Percebe a diferença? Isso é atitude, isso é o como, isso é seu diferencial. Então, combinado entre nós, nunca mais resposta de sim ou não, ok? São as respostas monossilábicas. 9º erro, estamos encaminhando para o final, falta de interesse. Como que eu percebo? Como assim? Eu tô super interessada, não tá não. No final de toda entrevista, normalmente, o entrevistador pergunta para você, tem alguma dúvida? Sua vez agora de trocar de lugar comigo, a empatia, né? Se fosse entrevistador e estivesse me entrevistando sobre a instituição, o que você gostaria de saber? Aí você fala, nada, obrigada. Como nada, obrigada? Você quer ou não trabalhar aqui? Você não tem nenhuma dúvida? Você não quer saber como que o líder, né, ao qual você vai se submeter se for contratado, como que ele age, o que que ele gosta? Você não quer saber por que a última pessoa que estava nesse cargo não está mais, porque você não cometeu o mesmo erro? Você não quer me perguntar o que eu espero de você nos próximos 3 meses? Você não quer saber nada da instituição? Não quer saber quais são os processos, quais são os sistemas que a gente utiliza? Nada? Não, tem uma coisa que eu quero saber. Quanto que eu vou ganhar? Não, gente, não é a hora de perguntar isso. O seu salário, quando que é a folga? Não é a hora. Você agora tem que demonstrar o interesse por estar nessa instituição. Aí eu acho engraçado que as pessoas falam assim, ninguém me dá uma chance. Você não está se dando uma chance. Você, nesse momento, acabou de tirar a sua chance. Aproveite as oportunidades. Faça perguntas. Isso é essencial. Isso é um dos maiores acertos que você pode ter. Faça perguntas. Pergunte sobre a instituição, sobre o sistema, sobre a equipe que você vai inserir, sobre a liderança, sobre o desafio, sobre qual é o maior problema que eles enfrentam, o que é esperado de você. Pergunte no final da entrevista. Ok? Ah, Patrícia, e se ninguém me fizer essa pergunta? Pergunte. Oi, eu posso te fazer uma pergunta agora? E aí, pelo amor de Deus, gente, escolhe a melhor pergunta para fazer nessa hora. Tá? Então, se o entrevistador não abriu essa brecha e falou qual a pergunta que você tem, pergunte. Oi, eu posso te fazer uma pergunta? É rapidinho. E escolha a pergunta que mais vai refletir o seu interesse. Ele tem que sair de lá, o entrevistador, com a sensação de que você quer muito esse emprego. Porque você se identificou com a instituição, se identificou com o que a instituição faz, se identificou com o principal desafio agora. Tá? Deixe claro. E o último erro, que é outro erro também gravíssimo, não ter iniciativa. Como assim? No processo seletivo. Acabou a entrevista, você foi pra casa, aí o entrevistador falou assim,
Nas próximas 24 horas, nós vamos chamar as pessoas que passaram para o próximo processo. Aqueles que não receberem um telefonema, um e-mail, significa que infelizmente não passaram nesse processo. Seu currículo vai continuar no nosso banco de talentos. E aí o que as pessoas fazem? Ficam esperando. Ninguém telefonou, ninguém mandou e-mail e você dane-se, ficou por isso mesmo. Eu vou te dar uma dica de ouro. Que eu já vi pessoas que não tinham sido selecionadas para a próxima etapa e que o entrevistador acabou colocando só por essa ação. Quer saber qual é? Depois da entrevista, nas próximas 4 horas, você precisa tomar uma atitude. Você precisa enviar um e-mail para o entrevistador, dizendo para ele o quanto você gostou de conversar, se isso for genuíno, tá, gente? Se isso for real. O quanto você gostou de participar dessa entrevista. Porque na entrevista você descobriu que a instituição, além de ter tal e tal valor, que você fez o seu dever de casa, né? Lá em cima se preparou, que tem a ver com o seu, que é esse. Você percebeu que a instituição está trabalhando numa área de pesquisa que você sempre quis atuar. Isso porque lá na sua faculdade, o seu TCC, o seu trabalho de conclusão do curso, foi exatamente sobre isso. E você que você queria deixar claro, que você gostou muito, que você tem muito interesse de trabalhar na instituição, você queria agradecer ao entrevistador por essa oportunidade e cite alguma coisa da entrevista que vai deixar claro para ele quem é você. Entendeu? Porque se você ficar dando resposta monossilábica, se você mentir no seu currículo, se você não deixar claro o seu diferencial, se você não falar como, se você não fizer pergunta, você não vai ter o que falar no e-mail. Gente, esse é o maior teste para você. Você vai saber diagnosticar se você foi bem ou mal. Não precisa dele para saber. Por quê? Porque se você não deixou nada disso claro, significa que você não é o candidato. Se você, quando for escrever um e-mail, não tiver nada para dizer, mas eu não disse como, não deixei claro o meu diferencial, não fiz nenhuma pergunta, então não vou. Se o entrevistador não vai conseguir, olha, isso é grave, hein? Se ele, ao ler o seu e-mail, ele não consegue, pelo que você escreveu, lembrar quem você é, você já sabe que tá fora e já sabe por que você tá fora, tá? Então, ao final de uma entrevista, sim, dá pra gente saber, nós mesmos, se nós fomos bem ou mal. Depende mais da gente. E agora eu queria te fazer um convite. Durante essa semana, a gente está com um grupo VIP. Nós aqui do Ibrahim vamos lançar um novo curso, na verdade um programa preparatório para a entrevista na enfermagem. Por quê? Porque os nossos alunos começaram a ser chamados para a entrevista, né? Diante dessa necessidade maior dos hospitais, né? Das instituições de saúde, de terem mais gente agora. Então, eles ficaram fazendo muito essa pergunta: Paty, como é que eu respondo isso? Como é que eu respondo aquilo? E a gente resolveu lançar agora, isso ia ser lançado só no segundo semestre, o nosso programa preparatório para a entrevista na enfermagem. Então, especificamente nesse programa, eu vou te mostrar mais de 50 perguntas que são realizadas normalmente, como se comportar, como você deve agir, porque é diferente, né? Na entrevista online, ela tem suas características, cuidados que você tem que tomar, questões que você pode errar. Eu trabalho muito essa questão, né, do que a sua expressão está falando, tem um módulo só sobre isso. Então, a gente vai estar com esse lançamento. Como é um lançamento e é nesse circuito, nós vamos fazer um super desconto, mas, gente, muito grande, é muito alto, mas só para quem estiver no grupo VIP. Então, quando acabar a live, ou você entra, né, no nosso link, lá vai estar grupo VIP, né, para entrevista, ou você espera um pouquinho que eu vou fazer um story colocando o arrasta para cima e aí você entra lá. Independente de você comprar ou não, eu recomendaria que você entrasse. Por quê? Porque até quarta-feira eu vou estar dando um monte de dicas profundas, né, sobre entrevista para poder ajudar mais, porque você teve esse cuidado comigo de ir lá, entrar, ficar com a gente no grupo do WhatsApp. Então eu vou também retribuir, a gente vai bater um papo lá, vou falar um pouquinho sobre simulação de entrevista. Então, convido a todos vocês. Deixa eu ver aqui, pegou só agora, Gislaine? Não tem problema, vai ficar gravado aqui por 24 horas. Terezinha: fui fazendo uma entrevista e a gestora disse que meu perfil era mais para pediatria e a vaga que eu estava disponível era para adulto.
Isso é bom ou não? Saber do perfil pela gestora do setor. Terezinha, eu acho excelente. Ela já te deu uma dica. Então, você vai agradecer, não sei quanto tempo você fez essa entrevista, agradeça a ela. Olha, muito obrigada. Inclusive, vou começar agora a procurar mais, entender meu perfil. Se você pudesse, eu queria te pedir... Qual foi o meu comportamento, a resposta que eu dei, que você percebeu, aonde você percebeu que eu tenho mais o perfil para pediatria para eu poder trabalhar melhor. Não deixe de perder essa oportunidade, tá? Não deixe de pegar essa oportunidade. Terezinha, outra dica que eu te dou. No final da entrevista, você fala assim, eu quero agradecer muito mesmo a você por ter me dado essa dica e queria deixar à disposição, eu queria fazer um novo currículo para deixar com você no seu banco de talentos para quando houver essa vaga na pediatria, tá? Deixa a sua imagem marcada positivamente na cabeça dessa gestora. Essa é uma grande dica que eu te dou, Terezinha. E olha, foi um presente que você ganhou. Tá? Não tá ruim, é o contrário, é muito bom. Porque ela percebeu em você o seu real talento. De repente você nunca percebeu isso, que esse seria o seu talento, não sei se é o caso, e ela te deu essa dica. E é até legal porque as próximas entrevistas que você fizer para a vaga, então, na pediatria, se você entende que realmente esse é o seu perfil, você já pode falar isso. Inclusive, a gestora, se for uma instituição renomada da instituição tal, me deu essa dica que o meu perfil maior era para pediatria. Olha que legal, você vai falar sobre alguém importante na instituição de referência que já te respaldou como excelente profissional da pediatria, tá? Obrigada, inclusive, por essa contribuição, tá, Terezinha? Vocês percebem, a Terezinha deve com certeza ter deixado esse diferencial em aberto. Por quê? Porque a entrevistadora, concorda comigo, ela nunca precisaria ter comentado isso com você. Simplesmente falar assim, olha, nesse momento você não se adequa ao nosso perfil, ponto, acabou. Não, ela quis falar com você. Então, de alguma forma, por isso que eu acho legal você perguntar pra ela, você deixou claro esse seu amor, essa sua dedicação pra pediatria. Aproveita isso, tá? Meus queridos, vamos